Olá, povo de Deus, sexta-feira da 32ª semana do Tempo Comum, 15 de novembro de 2024. A nossa reflexão de hoje é a partir de 2ª carta de João, 4-9 e Lucas 17, 26 a 37. 7 epístolas do Segundo Testamento foram reunidas bem cedo, formando uma coleção, apesar de suas origens diversas. São elas: uma de Santiago, uma de São Judas, 2 de São Pedro, 3 de São João. São chamadas de epístolas católicas. A 2ª carta de João tem apenas 13 versículos e muito do que fala já está embutido na primeira carta. Já se discutiu se o autor das 3 cartas atribuídas a João é o mesmo do 4º evangelho, questão disputada e aberta. A epístola começa dizendo: o ancião à senhora eleita, que traduzindo podemos dizer o presbítero, líder da comunidade, à comunidade particular, seguramente na Ásia Menor. O interessante é o contexto das comunidades no final do 1º século. Várias correntes de pensamento tornavam as comunidades um ambiente meio inseguro para garantir a ortodoxia dos ensinamentos dos apóstolos. O autor está preocupado com os possíveis desvios doutrinários. Uma doutrina estranha e perigosa era a gnose. Trata-se de um conhecimento esotérico da verdade espiritual que combinava mística com sincretismo religioso e especulação filosófica. Eles negavam o mistério da encarnação, negando que o homem Jesus era o Messias enviado por Deus. Os adeptos da gnose pregavam um conhecimento elevado que não necessita da fé em Jesus e nem do seu evangelho de amor. Como nos diz uma das primeiras edições da Bíblia Pastoral, os cristãos se deparam continuamente com religiões, projetos políticos, propostas sociais, sistemas de pensamento, e todos eles se apresentam como salvadores. Como discernir o que vem de Deus e o que é tapiação que vem do mundo? Como distinguir a verdade do erro? O autor da carta nos mostra que o critério está no projeto que Deus manifestou através de Jesus encarnado. Ele realizou uma prática que promoveu a vida e a liberdade de todas as pessoas. Todo projeto, religião, pensamento, sistema ou proposta que não coincida com a prática de Jesus não vem de Deus. Foi esse o critério que o autor da 2ª carta de João propôs para a comunidade, chamada aqui de Senhora. Outro tema significativo que aqui aparece é a questão da verdade, que para o autor significa observar os mandamentos. O teólogo Danilo Mondoni nos ajuda a tratar desse tema bem contextualizado. Diz ele: há uma só história. A história da salvação é a salvação da história. O que começa com Jesus Cristo não é a salvação, mas a revelação do plano salvífico que engloba todos os tempos. Por conta disso, só há uma verdade. A verdade religiosa não se contrapõe à verdade científica. A confusão se estabelece quando se toma como verdade aquilo que é hipótese e como os dados da fé simples, opiniões tradicionais. Daí que é muito feliz a expressão do nosso texto de hoje, quando articula caminhar na verdade com a vivência dos mandamentos, e estes expressos na vivência do amor. Lucas 17, 26, 37.
Disse Jesus aos seus discípulos: como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar sua vida vai perdê-la, e quem a perde vai conservá-la. Eu vos digo, nessa noite 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. E os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Continuamos o texto de ontem sobre a pequena escatologia de Lucas. Jesus continua ensinando os seus discípulos sobre o fim dos tempos. Jesus se serve de 2 arquétipos bastante conhecidos na cultura judaica: Noé e Ló. Quando se falava de Noé, todos se lembravam do homem perseverante e temente a Deus, que viveu num tempo em que a maioria das pessoas estavam apenas preocupadas com o seu dia a dia. Quando veio o dilúvio, somente Noé e aqueles que ele colocou na arca se salvaram. Todos os demais pereceram. Quando se falava de Ló, todos se lembravam da derrocada de Sodoma e do castigo que sofreu sua mulher, que quis preservar o tipo de vida que tinha e também pereceu. Jesus usou esses 2 exemplos para comparar com o fim dos tempos. Quando todos estiverem comendo, bebendo, casando-se, comprando, vendendo, plantando e construindo, acontecerá o dia da revelação do Filho do Homem. Jesus assim falava para mostrar que o dia final aconteceria quando ninguém poderia imaginar. Servindo-se dos casos de Noé e de Ló, Jesus nos dá uma pista fundamental que precisamos sempre levar em consideração: a memória histórica. Sem memória histórica conservada pela comunidade, não teríamos a igreja hoje, como nos diz o teólogo Andrés Torres Queiruga. A comunidade é essencial a toda religião e o é como lugar de descoberta, de recepção e de transmissão da experiência religiosa. Aquilo que vivemos e cremos não o descobrimos por conta própria. Nós o recebemos de outros, normalmente por ter nascido numa família e num ambiente mais ou menos cristãos. Sem uma comunidade que nos tivesse transmitido a fé e a sustentado ao longo do tempo, essa consciência não chegaria a nós. Portanto, a comunidade deve ajudar aos seus membros a manter viva a memória. E como já o dissemos, não há 2 histórias. Por isso, memória histórica completa. Verdadeiramente, por falta dela, quanta bobagem a gente repete na vida. Aprender da história faz parte de quem tem critérios e discernimento para agir no presente. Ainda assim, os discípulos tiveram a ousadia de perguntar a Jesus
onde se sucederia o que Jesus falava? A resposta de Jesus é bastante enigmática. Onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Frase que precisa ser contextualizada nos moldes escatológicos. A Bíblia de Jerusalém diz que talvez seja um provérbio que exprima a ideia de manifestação patente. Um cadáver, mesmo escondido no deserto, é localizado prontamente pelo volteio dos abutres. Portanto, nada de se esconder. O fim virá para todos. A melhor maneira de esperar esse dia é viver na prática da justiça, na defesa da ética e no relacionamento amoroso com todas as criaturas da casa comum. Um beijo no seu coração.